11h47, está na hora do Rádio Memória. Rádio Memória. O Rádio Memória recorda hoje as histórias do vovô camarada. Histórias contadas para quem é ou quem foi e de alguma forma continua ainda menino. Quem traz essa memória para você é o Tiago Guimarães. Ele é pesquisador da gerência de acervo da EBC. Oi, Tiago, bom dia para você. Bom dia, Dylan. Bom dia, nossos ouvintes. É um prazer participar aqui do Rádio Memória. Opa, o prazer é nosso. Ainda mais com essa recordação que nos lembra o hábito muito antigo dos vovôs que gostam de contar histórias para os seus netos, Tiago. Exatamente. É muito legal a gente estar trazendo esse programa porque, assim, não sei você, não sei nossos ouvintes, mas às vezes eu fico me pegando pensando o que é que estava sendo transmitido no rádio anos atrás. E essa memória que a gente está trazendo, ela está justamente completando 70 anos hoje. Ela foi ao ar no dia 4 de novembro de 1950. Como você bem lembrou, trata-se do Histórias do Vovô Camarada, que foi uma criação do Mário Fatini, que, trazendo assim só uma curiosidade sobre ele se formou em medicina, mas ele não curtiu muito a área médica, acabou partindo para o magistério, foi professor de física, até que ele resolveu se arriscar na literatura e a partir daí acabou chegando no rádio, onde ele produziu grandes sucessos, incluindo esse programa, Histórias do Vovô Camarada. É um programa que marcou, inclusive, o retorno do Barbosa Júnior, que é o narrador, né, que faz o vovô, ao rádio, depois de um tempo afastado. Foi um fato que foi até muito comemorado na época pela imprensa. E esse programa, como você bem disse, ele resgatava a imagem do avô que acabava reunindo os netos em torno de si para contar histórias de aventura, numa época marcada justamente pelo fato das famílias se reunirem em torno do rádio para ouvir os grandes programas de rádio-teatro que já estavam fazendo muito sucesso naquele período, naquela década de 1950. Muito legal, Tiago. Vamos ouvir, depois do áudio eu conto para você quem é que me contava essas histórias quando eu era um menino. Vamos ouvir a memória de hoje. Uma oferta de príncipe que veste hoje o homem de amanhã, a Rádio Nacional apresenta Histórias do Vovô Camarada. Histórias do Vovô Camarada. Coisas que Barbosa Júnior conta e Mário Fatini escreve especialmente para todos os que ainda são ou já foram meninos. Conforme eu narrava, Luiz Hermando, depois de ingerir a misteriosa fórmula do mago Bichara, Aref Bichara, transformou-se em pombo. Neversino soltou atrás dele os falcões amestrados em matar pombos. Luiz Hermando, assustado, disse: "Oh, meu Deus, protegei-me." E como a palavra Deus, pronunciada por quem estivesse transformado em pombo, impedia a volta da pessoa à forma humana, Luiz Hermando viu-se condenado a continuar como pombo indefinidamente. Passou-se um dia, passou-se uma semana, decorreu um mês, e nada do moço voltar. Selma, que sinceramente estimava Luiz Hermando, ficou nervosíssima. Sua vida consistia em interrogar o horizonte com a vista numa ânsia louca de ver o primo querido chegar. Trabalho inútil, o moço não aparecia. Ela, coitadinha, debulhava-se em lágrimas, perguntava, indagava de todos, até de Neversino. Oh, primo, o que terá acontecido? Por que Luiz Hermando não volta? Temo pela sorte dele. Qualquer coisa me diz intimamente que... Ora, prima, não se preocupe. Primo. O mundo é vasto. Luiz Hermando é curioso. Há tantas terras para ver, tantas criaturas para apreciar. Não se preocupe. Assim que ele estiver farto de passear, voltará. Enxugue suas lágrimas.
Não há homem que valha uma lágrima de mulher. Principalmente quando se trata de uma criatura linda como a prima. Não me fale assim, Neversino. Isto me magoa. Tem medo de que o priminho querido não volte? Pense mais em si, minha prima. Não se desespere, porque talvez ele não mereça lágrimas. Sei que simpatia não se impõe. Entretanto, cá estou eu a seu lado para ampará-la e protegê-la, para consolá-la no que for necessário. Cínico. Ele queria que a moça pensasse que Luiz Hermando estava passeando a se divertir. Seu intento era o de fazer com que Selma detestasse o rival e se agradasse dele mesmo. Porém, a priminha de Luiz Hermando continuava com uma fé inabalável neste último. E Neversino começou a se enfurecer. Vamos, mexa-se. Mexa-se, bichada. Você não disse ser um mago poderoso? E já dei provas sobejas disso, senhor. No entanto, Selma continua a me desprezar. Só pensa naquele infame do Luiz Hermando. Ama um homem que eu transformei em pombo. Pombo ou não, a verdade é que Selma somente pensa nele e me despreza cada vez mais. Arranje um filtro, procura uma fórmula ou passe de magia. Faça qualquer coisa, enfim, que a obrigue a se apaixonar por mim. Tudo, meu senhor, menos isto. Ah? Em coração de mulher, nem os magos podem influir. Peça-me tudo. Ouro, poder, posição, glórias... Tudo eu lhe darei. Mas não exija de mim o amor de... Basta! Hei de conseguir o que desejo. Selma há de ser minha esposa, queira ou não queira. Será que os falcões mataram Luiz Hermando naquele dia? Eu já lhe disse que não, meu amor. Não quero mentir. E repito-lhe. O pombo em que Luiz Hermando estava transformado não morreu. Encontra-se gravemente ferido num dos bosques distantes. Espero que venha a morrer ainda esta semana. Mas que está vivo, está. Bom, e de qualquer maneira isto não tem importância. Morto ou vivo, uma vez que ele tem de continuar como pombo. Selma, esta sim. Preciso encontrar um jeito de obrigá-la a gostar de mim. Tiago, eu fiquei com vontade de ouvir a história até o fim. Eram histórias com duração até curta se a gente comparar aquelas que a gente ouvia dos nossos avós. Eu já fiquei horas ouvindo a minha avó materna contar histórias que passavam por vários personagens do folclore brasileiro e que levou muita gente da família a acreditar nesses personagens. Tamanha era a veracidade, a emoção que ela trazia nos relatos. Mas no caso das histórias do Vovô Camarada, eram veiculações relativamente curtas, né, que iam ao ar 3 vezes na semana, e a gente teve que fazer, claro, uma edição para trazer aqui no nosso programa, mas que deu vontade de ouvir tudo, deu, Tiago? Com certeza, e é interessante notar que o Vovô Camarada, no início do áudio, acaba falando assim, como eu estava contando para vocês, se tratava de um programa seriado, né? Ao longo da semana essa história ia se desenvolvendo, como você disse bem, terças, quintas e sábados, e acabava prendendo a atenção do ouvinte que queria saber o final da história, assim como nós, né? Acabamos querendo saber como é que termina essa história. Muito bem, o Betinho interessado, né, o neto que ouvia a história, e a gente fazendo às vezes de Betinho, querendo ouvir a história também. Interessante que o programa ainda aproveitava para ter um caráter educativo, já que compartilhava informações relevantes sobre assuntos importantes, e ainda tinha também uma certa função de ajudar na transmissão de alguns valores positivos, que a gente pode chamar, de certa forma, de universais, né? A amizade, por exemplo, era o tema de algumas das conversas entre o vovô e o neto Betinho. Muito legal essa memória que você separou para a gente, Tiago, completando 70 anos da veiculação pela primeira vez. Semana que vem você está com a gente aqui no quadro Memória no Rádio? Com certeza, Dylan. Só fazendo um destaque aqui para os radioatores que estavam participando desse programa, não apenas o Barbosa Júnior, mostrando aí todo o trabalho de impostação de voz, essa mocinha desolada com os mocinhos desaparecidos, esse mago sempre muito contido, e esse vilão que varia do compreensivo, né, que na verdade é todo completamente cínico e vai ao raivoso porque não está conseguindo conquistar a mocinha, revelando ali as suas segundas intenções. Com certeza, eu também estava ouvindo aqui e percebendo o cuidado com o texto
os recursos de expressividade. Hoje o rádio mudou bastante, ele está posicionado de outra forma. Hoje a gente adota um tom um pouco mais coloquial, o rádio tem mais informações que são decididas e são produzidas pouco antes de ir ao ar. A possibilidade de se trabalhar um texto não é tão grande quanto já foi no rádio do passado. A gente sente muita falta desse cuidado e dessa possibilidade de expressividade que o rádio tinha. Continuamos fãs do rádio, mas trazendo comparações possíveis, hoje o rádio ficou um pouco mais coloquial. Os textos são um pouco mais próximos do nosso tom de conversa no cotidiano. Isso é bom no aspecto da companhia que o rádio faz para todos nós. Por outro lado, dá saudade dessas interpretações, dessa voz bem cuidada, dessa expressividade em uma palavra que o rádio trazia e que, de certa forma, ainda traz. Mas esse primor que a gente traz aqui nas memórias do rádio é muito difícil de igualar por várias questões culturais e históricas que nós já comentamos. Tiago, muito obrigado mais uma vez por essa memória. A gente espera na semana que vem. Um abraço. Um grande abraço, Dila, e um abraço aos nossos ouvintes. Rádio Memória.